O livro de Jeremias se abre num dos períodos mais tensos da história de Judá, quando grandes impérios se movem como tempestades sobre a terra, e Jerusalém, embora ainda em pé, já vive à sombra da ruína. Jeremias, o profeta das lágrimas, viu Jerusalém à beira do fim. No capítulo 1 do livro de Jeremias, o texto não começa apresentando primeiro a crise do povo. Começa apresentando o homem que Deus chamou para falar no meio dessa crise. Jeremias, filho de Ilquias de Anatote, surge diante de nós não como um líder militar, não como um rei, não como alguém cercado de prestígio. Ele aparece como um homem escolhido por Deus para uma missão pesada, dolorosa e quase impossível aos olhos humanos. Então a voz do Senhor rompe o silêncio e diz palavras que definem todo o livro. Antes que Jeremias fosse formado no ventre, Deus já o conhecia. Antes que saísse da madre, Deus já o havia santificado. Antes que desse um passo no ministério, Deus já o havia constituído profeta às nações. A cena é forte. De um lado, um homem consciente da própria limitação. Do outro, o Deus soberano que chama, envia e não pede permissão ao medo humano. Jeremias responde como alguém que sente o peso do chamado. Ele diz que não sabe falar, que é apenas uma criança, um jovem, alguém que não se vê pronto para carregar uma palavra tão grande. Mas o Senhor não negocia com a fraqueza dele. O Senhor o corrige, o levanta e diz que ele irá a todos a quem for enviado e falará tudo o que lhe for mandado. Não porque Jeremias seja forte em si mesmo, mas porque o próprio Deus estaria com ele para o livrar. É aqui que o livro começa a acender diante dos nossos olhos. Jeremias não entra em cena porque o povo quer ouvi-lo. Ele entra porque Deus decidiu falar justamente quando a nação menos queria escutar. Em Jerusalém havia religião, havia sacrifícios, havia tradição, havia templo. Mas também havia idolatria, injustiça, endurecimento e uma falsa sensação de segurança. O povo acreditava que podia continuar vivendo em rebelião e ainda assim permanecer de pé. Os líderes se moviam entre interesses políticos. As nações ao redor se agitavam. E ao norte, a ameaça já começava a ganhar forma. Então o Senhor mostra a Jeremias duas visões que funcionam como a porta de entrada para tudo o que virá depois. Primeiro, o ramo de amendoeira. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O que ele disse, ele fará. Depois, a panela fervente inclinada do norte. O mal, o juízo, a calamidade virão daquela direção sobre Judá e sobre Jerusalém. O livro ainda está começando, mas o tom já está dado. Não haverá neutralidade. Não haverá conforto barato. A palavra que Jeremias carrega não foi entregue para entreter uma nação religiosa. Foi entregue para confrontar, arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Esse chamado de Jeremias é decisivo para entender o livro inteiro. Deus não o chama apenas para anunciar desgraça. A sequência dada por Deus mostra que o juízo vem primeiro, mas não é o fim de tudo. Arrancar e derrubar vem antes, edificar e plantar vem depois. Isso significa que o livro será duro, mas não vazio de esperança. O Deus que fere também promete restaurar, e o Deus que julga também preserva um futuro para o seu povo. Mas, neste começo, o que pesa diante de nós é a tensão. Um jovem profeta recebe de Deus a missão de se levantar contra reis, contra príncipes, contra sacerdotes e contra o povo da terra. Ele será enfrentado, será rejeitado. Terá de falar a uma geração que prefere ouvir mentiras suaves do que a verdade de Deus. O Senhor já o avisa que eles lutarão contra ele. Essa frase cai como uma sombra sobre o restante do livro. Jeremias não foi chamado para uma estrada fácil. Foi chamado para permanecer de pé quando quase ninguém mais quiser permanecer com ele. Assim, o livro de Jeremias começa com uma cidade ainda de pé, mas espiritualmente rachada, com um povo ainda reunido, mas moralmente corrompido, com líderes ainda governando, mas já incapazes de deter a marcha do juízo, e com um profeta que entra em cena sozinho, carregando nos lábios a palavra do Deus vivo. Antes da queda dos muros, antes do fogo,
antes do exílio, Deus levanta uma voz. E essa voz não falará para agradar a nação, mas para revelar porque ela está prestes a cair. E quando a voz de Jeremias começa a ecoar, o livro deixa claro que o problema de Judá não era apenas político, nem apenas militar, nem apenas social. Era espiritual. E é exatamente isso que começa a aparecer com toda a força nos próximos capítulos. No que vem a seguir, o livro sai do chamado do profeta e nos leva para dentro da acusação divina contra Judá, onde a idolatria, a infidelidade e a falsa religiosidade passam a ser expostas sem disfarces. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos, mas faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena e, mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta algo do seu coração ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Eu vou amar ler seu comentário e saber que você está caminhando junto comigo nessa jornada pelas Escrituras. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro. O chamado já foi feito. A voz de Deus já encontrou o homem para falar em seu nome. Agora, a câmera do livro se volta para Judá. E, nos capítulos 2 a 6 de Jeremias, o que aparece diante dos olhos não é apenas um povo em crise. É uma nação sendo exposta por Deus. No capítulo 2 do livro de Jeremias, o Senhor manda o profeta clamar aos ouvidos de Jerusalém. E a acusação começa de forma surpreendente. Deus relembra os dias antigos, como quem abre diante do povo a memória de um relacionamento quebrado. Ele fala da afeição da mocidade, do amor dos dias do noivado, de quando Israel o seguia no deserto, numa terra não semeada. É como se o Senhor trouxesse à cena a lembrança de um tempo em que o povo dependia dele, caminhava atrás dele e o reconhecia como seu Deus. Mas essa lembrança não vem para consolar. Vem para aumentar o peso da queda. Porque, quando o passado é colocado ao lado do presente, o contraste é devastador. O Senhor pergunta que injustiça os pais deles acharam nele para se afastarem tanto. E a resposta que paira no texto é clara: nenhuma. Deus não falhou com seu povo, não os enganou, não os abandonou no deserto, não os conduziu a uma terra seca para depois deixá-los perecer. Ao contrário, Ele os trouxe a uma terra fértil, uma terra de abundância. Mas quando entraram nela, contaminaram a terra e transformaram a herança do Senhor em abominação. Sacerdotes já não perguntavam onde está o Senhor. Os que lidavam com a lei não conheciam verdadeiramente o Deus da lei. Os pastores se rebelavam. Os profetas profetizavam por Baal. E o povo andava atrás daquilo que não pode dar vida. É aqui que o livro apresenta uma das imagens mais fortes de toda a acusação. Deus diz que o seu povo cometeu 2 males. O primeiro, deixou a ele a fonte das águas vivas. O segundo, cavou para si cisternas rotas, que não retêm água. A imagem é simples, visual, impossível de esquecer. Diante deles estava a fonte viva, abundante, inesgotável. Mas o povo preferiu trocar essa fonte por reservatórios rachados, vazios, incapazes de sustentar a sede. A crise espiritual de Judá não é um desvio pequeno. É uma troca insensata. É abandonar o Deus vivo para se prender ao que é morto, frágil e inútil.
Quando Jeremias fala de cisternas rotas, ele não está descrevendo apenas idolatria de forma geral. Ele está mostrando a loucura espiritual da nação. Em vez de permanecer no Deus que sustenta, limpa, guia e dá vida, Judá busca segurança em ídolos, em alianças políticas e em religiões corrompidas. O problema não é apenas adorar algo errado. É abandonar a única fonte verdadeira e esperar sobreviver com substitutos quebrados. A partir daí, a acusação se intensifica. Judá é descrita como alguém que corre atrás de amantes, como uma esposa infiel, como uma videira degenerada, como um animal indomável em sua ânsia por outros deuses. O Senhor mostra que essa idolatria já não é apenas uma tentação ocasional, tornou-se hábito, costume e identidade. Em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, o povo se prostra. A nação que recebeu a aliança vive agora como se nunca tivesse conhecido o Deus da aliança. E o mais grave é que essa infidelidade vem acompanhada de cegueira moral. O povo não reconhece sua culpa, continua falando como se estivesse limpo. Age como se a presença do templo, os rituais e a tradição ainda fossem suficientes para protegê-lo. Jeremias mostra uma religiosidade que permanece de pé por fora, enquanto o coração já caiu por dentro. A culpa não está apenas nas ruas, está nos centros de liderança, está nos que deveriam guardar a verdade, está nos que deveriam conduzir o povo de volta ao Senhor. No capítulo 3, o Senhor aprofunda essa imagem de adultério espiritual. Judá é colocada diante do exemplo de Israel, o reino do norte, que já havia sido levado por causa de sua infidelidade. A queda de Israel deveria ter servido como advertência. Judá viu, Judá conhecia a história, Judá sabia o que havia acontecido, mas em vez de temer, repetiu o mesmo pecado. E fez isso com ainda mais falsidade, aproximando-se de Deus não com sinceridade, mas apenas de aparência. O texto mostra uma nação que sabe voltar com palavras, mas não com o coração. Mesmo assim, em meio à acusação, Deus ainda chama, ainda diz volta, ó rebelde, ainda estende a possibilidade de retorno, ainda fala como marido traído que, em vez de apenas executar a sentença, convida ao arrependimento. Essa tensão percorre todo o livro. O juízo é real, a culpa é evidente, mas a porta do arrependimento ainda não está fechada. O problema é que Judá não quer atravessá-la. No capítulo 4, a ameaça começa a ganhar forma cada vez mais visível. Jeremias fala de uma invasão que vem do norte. O tom muda. O pecado continua sendo a causa, mas agora o juízo começa a se mover como um exército no horizonte. O leão sai da sua ramada. O destruidor das nações já está a caminho. Cidades serão deixadas em ruínas. A terra treme. O profeta vê a devastação se aproximando como quem enxerga uma tempestade escura engolindo o céu. O texto ganha força visual, quase apocalíptica. Montes tremem, colinas se movem, aves fogem, a terra fértil se torna deserto. Não porque Deus tenha prazer em destruir, mas porque o pecado nacional já amadureceu para a disciplina. E no meio dessa aproximação do juízo, Jeremias também deixa ver a dor do próprio coração. Ele ouve o som da trombeta, vê a bandeira levantada, percebe a calamidade vindo e não narra isso como observador frio. O profeta sente a angústia da nação antes mesmo de ela sentir plenamente. Seu coração se contorce, seu peito se agita. Ele já ouve por dentro o que Jerusalém em breve ouvirá por fora. No capítulo 5, a corrupção de Judá é apresentada como algo generalizado. Jeremias é enviado pelas ruas de Jerusalém como se procurasse um homem, um só, que pratique a justiça e busque a verdade. Mas a cidade inteira parece contaminada. Os pequenos são ignorantes, os grandes são rebeldes, todos romperam o jugo. Os ricos e os poderosos não representam esperança. Eles também quebraram o compromisso com Deus. A sociedade está desfigurada. Casas cheias de engano, líderes que se fortalecem na injustiça, gente que já não se envergonha do mal. Então vem uma das denúncias mais pesadas desse bloco. Os profetas profetizam falsamente,
Os sacerdotes dominam por influência deles, e o povo ama que seja assim. Essa frase expõe um problema profundo. Não se trata apenas de líderes maus enganando um povo inocente. O povo quer esse tipo de liderança. Quer mensagens agradáveis. Quer palavras que não perturbem. Quer religião sem arrependimento, culto sem verdade, promessas sem santidade. E por isso a pergunta final ecoa com força. Que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? No capítulo 6, o cerco se torna ainda mais próximo. A cidade é chamada a fugir. O perigo já está às portas. O inimigo do norte não é mais apenas uma possibilidade distante. Ele já aparece como instrumento do juízo divino. A linguagem é de guerra, trincheira, ataque, trombeta, sentinela, devastação. Jerusalém, que se imaginava segura, está sendo cercada não apenas por exércitos, mas pelas consequências da sua própria rebelião. E no centro dessa ruína iminente, o Senhor mostra por que a cura não veio, porque aqueles que deveriam tratar a ferida do povo a tratavam superficialmente. Diziam paz, paz, quando não há paz. Essa é uma das marcas mais dolorosas do começo de Jeremias. O povo está doente, mas lhe oferecem anestesia. A cidade está prestes a cair, mas lhe entregam discursos tranquilizadores. A liderança espiritual perdeu a coragem de confrontar o pecado, e a falsa paz se torna parte do juízo. Quando o texto diz que curavam superficialmente a ferida do povo, o sentido é claro. A crise de Judá era profunda, mas os líderes tratavam tudo como se fosse leve. Em vez de chamar ao arrependimento, ofereciam alívio enganoso. Em vez de expor a gravidade do pecado, encobriam a situação com palavras suaves. Por isso a falsa profecia não era apenas erro doutrinário. Era um caminho que preparava a nação para cair sem defesa. Assim, do capítulo 2 ao capítulo 6, Jeremias nos coloca diante de um povo que abandonou a fonte da vida, trocou Deus por ídolos, preservou a aparência religiosa, corrompeu sua liderança e rejeitou a verdade que ainda o chamava ao arrependimento. O inimigo que vem do norte não surge do nada. Ele se aproxima como resposta histórica ao colapso espiritual de Judá. Antes da queda dos muros, houve a queda do coração. Antes da destruição visível, já havia ruína dentro da nação. E, à medida que a acusação se aprofunda, o livro segue para um ponto ainda mais sensível: a falsa segurança religiosa de um povo que acredita que o templo, por si só, será suficiente para salvá-lo. Depois de expor a infidelidade de Judá e mostrar que o povo trocou a fonte das águas vivas por cisternas rotas, o livro avança para um dos momentos mais duros e decisivos da mensagem de Jeremias. Agora, do capítulo 7 ao capítulo 10, a cena se concentra no lugar que, aos olhos do povo, parecia ser a maior garantia de proteção: o templo do Senhor. Mas justamente ali, à porta do templo, onde multidões entram, onde sacrifícios são oferecidos e onde a religião de Judá parece mais visível, Deus manda Jeremias anunciar que toda aquela segurança é falsa. No capítulo 7 do livro de Jeremias, o profeta recebe uma ordem direta: colocar-se à porta da casa do Senhor e proclamar a palavra diante dos que entram para adorar. A imagem é forte. O povo continua chegando, os passos continuam subindo, os rituais continuam acontecendo, a fumaça dos sacrifícios ainda sobe, os sacerdotes ainda ministram, as palavras sagradas ainda são pronunciadas. Mas, no meio desse movimento religioso, Jeremias ergue a voz e desmonta a ilusão coletiva. O povo repete como um escudo: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor. Como se a simples presença daquele edifício sagrado bastasse para preservar Jerusalém de qualquer juízo. Mas Deus corta essa falsa confiança logo no início. Ele não rejeita o templo em si, rejeita a mentira que o povo construiu em torno dele. O Senhor diz, por meio de Jeremias, que se verdadeiramente melhorarem os seus caminhos e as suas obras, se verdadeiramente praticarem juízo entre uns e outros, se não oprimirem o estrangeiro,
o órfão e a viúva, se não derramarem sangue inocente, e se não andarem após outros deuses para o próprio mal, então poderão permanecer na terra. O problema, portanto, não era a falta de culto, era a separação entre culto e vida. Era entrar no templo com as mãos levantadas, enquanto a cidade continuava cheia de injustiça, violência e idolatria. O texto vai apertando o cerco. Deus mostra que aquele povo furtava, matava, adulterava, jurava falsamente, queimava incenso a Baal e andava após deuses estranhos. E depois fazia algo ainda mais grave. Vinha à casa do Senhor, se colocava diante dele e dizia que estava salvo. Como se o templo pudesse funcionar como esconderijo para uma vida rebelde. Como se a santidade de Deus pudesse ser usada para encobrir pecado não confessado. Como se o símbolo sagrado fosse mais importante do que a aliança que ele representava. Jeremias então lança uma pergunta que atinge o coração da falsa religião de Judá. Esta casa, que se chama pelo meu nome, tornou-se aos vossos olhos covil de salteadores. A cena é cortante. O templo, que deveria ser lugar de reverência, verdade e aliança, tornou-se aos olhos de Deus um abrigo para pecadores que não querem abandonar seus pecados. Não é que o povo peque e volte quebrantado. É que o povo peca, mantém o pecado e usa a religião como cobertura moral. Aqui está um dos pontos centrais desse bloco. O templo não era o problema. O problema era transformar o templo em amuleto. Judá passou a tratar a presença de Deus como proteção automática, mesmo vivendo em rebelião. Eles não confiavam no Senhor de verdade. Confiavam na ideia de que o símbolo religioso os protegeria, mesmo sem arrependimento. É por isso que Jeremias ataca não a adoração verdadeira, mas a falsa segurança espiritual. Para provar que essa confiança era mentirosa, o Senhor manda o povo olhar para Siló. Aquele lugar havia sido, em outro tempo, centro importante da adoração em Israel. Mas por causa da impiedade do povo, Deus o entregou ao juízo. A lembrança de Siló pesa como advertência histórica. Jerusalém não pode pensar que será poupada apenas porque abriga o templo. Se Deus julgou antes, pode julgar de novo. Se a maldade continua, o privilégio religioso não será escudo. A partir daí, o texto mostra que a rebeldia de Judá não é ocasional, mas persistente. Deus fala que enviou seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas o povo não ouviu. Não inclinou os ouvidos, endureceu a cerviz, fez pior do que os pais. Jeremias aparece cada vez mais como alguém falando a um povo que já decidiu não escutar. Ele anuncia, eles resistem, ele chama, eles endurecem, ele expõe. Eles seguem se escondendo atrás da aparência religiosa. Ainda no capítulo 7, o livro entra em uma cena dolorosa e chocante. O profeta descreve filhos ajuntando lenha, pais acendendo fogo e mulheres amassando massa para fazer bolos à rainha dos céus. A idolatria não está restrita a cantos secretos. Ela está entranhada na vida comum, familiar, coletiva. O erro foi normalizado. A casa inteira participa. E o que torna isso ainda mais grave é que tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o povo mantém alguma forma de culto ao Senhor. Não houve substituição limpa, houve mistura, houve corrupção, houve o uso da religião verdadeira ao lado da devoção aos ídolos. No capítulo 8, a mensagem continua e o juízo é descrito com imagens cada vez mais severas. O texto fala de ossos arrancados dos sepulcros, expostos diante do sol, da lua e de todo o exército dos céus, justamente aqueles que o povo amou, serviu e adorou. É como se Deus estivesse mostrando que a humilhação de Judá será pública, total, impossível de esconder. Aquilo que eles veneraram não poderá livrá-los. Aquilo a que prestaram culto assistirá, impotente, à sua vergonha. Nesse mesmo ambiente, Jeremias denuncia outra vez a corrupção das lideranças. Os sábios se envergonham, os escribas manipulam, os líderes falam em sabedoria, mas rejeitam a palavra do Senhor. E então volta uma das frases mais amargas de todo esse começo do livro: desde o menor até o maior.
Cada um se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote. Cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O povo queria tranquilidade. Os líderes ofereceram tranquilidade falsa. O povo precisava de arrependimento. Os líderes ofereceram alívio enganoso. Quando Jeremias denuncia os que dizem paz, paz, quando não há paz, ele mostra que a falsa religião não trabalha só com ídolos visíveis. Ela também trabalha com discursos agradáveis. Em vez de confrontar o pecado, ela protege o pecador da dor de encarar a verdade. Por isso a mensagem falsa era tão perigosa. Ela fazia a nação caminhar para o desastre, acreditando que estava segura. Mas Jeremias não fala como alguém frio. Ao longo desses capítulos, o sofrimento do próprio profeta começa a aparecer com mais nitidez. Ele contempla a obstinação do povo e sente o peso disso por dentro. No final do capítulo 8, sua voz já se mistura com lamento. Ele fala da dor da filha do seu povo, do grito que vem de uma terra distante, da pergunta angustiada: acaso não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? E logo vem a resposta implícita do próprio livro. A presença de Deus não foi perdida por falta de templo, mas por causa da rebeldia que o templo já não conseguia esconder. Então surge a imagem tão conhecida e tão triste. Bálsamo em Gileade não há, médico não há ali. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A pergunta não significa que Deus não tenha remédio. Significa que o povo rejeitou repetidamente a cura que Deus oferecia. A doença foi diagnosticada, o remédio foi apresentado. Os profetas foram enviados. Mas Judá preferiu continuar doente a passar pelo arrependimento. No capítulo 9, a dor se intensifica. Jeremias deseja ter nos olhos uma fonte de lágrimas para chorar de dia e de noite os mortos da filha do seu povo. O cenário é de traição generalizada. Cada um guarda-se do seu companheiro. Não se pode confiar no irmão. A língua se tornou arma. A mentira percorre a terra. Conhecem-se para fazer o mal, mas não para conhecer o Senhor. A crise, portanto, não é apenas litúrgica. É moral, social e espiritual ao mesmo tempo. A aliança foi rompida na relação com Deus e também nas relações humanas. É nesse ponto que o livro atinge uma verdade profunda. O povo se gloria no que não pode salvá-lo. Uns se gloriam na sabedoria, outros na força, outros nas riquezas. Mas o Senhor diz que o verdadeiro motivo de glória é entender e conhecê-lo. Saber que Ele é o Deus que faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Em outras palavras, Judá perdeu o centro. Seu problema não era falta de atividade religiosa, mas falta do próprio conhecimento de Deus. No capítulo 10, Jeremias amplia ainda mais o contraste entre o Deus vivo e os ídolos sem vida. O povo é advertido a não aprender o caminho das nações. Então o texto descreve os ídolos de forma quase humilhante. São árvores cortadas do bosque, trabalhadas com prata e ouro, firmadas com pregos para que não tombem. Não falam, não andam. Precisam ser carregadas. Não podem fazer mal, mas também não podem fazer bem. É uma cena quase irônica, mas profundamente séria. Judá abandonou o Deus que fala, vê, age, governa e julga, para se curvar diante de obras das próprias mãos. Em contraste, Jeremias exalta o Senhor. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno. Diante dele a terra treme. As nações não podem suportar a sua indignação. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu entendimento. Enquanto os ídolos são vazios e perecíveis, o Senhor é real, soberano e criador. O contraste não poderia ser maior. De um lado, objetos fabricados por homens cegos. Do outro, o Deus que governa a história, natureza e nações. Depois de desmontar a falsa segurança do templo e expor a religião vazia de Judá, o livro de Jeremias entra numa região ainda mais dolorosa. Agora a câmera não mostra apenas a corrupção da nação. Ela se aproxima do próprio profeta.
Do capítulo 11 ao capítulo 20, a palavra de Deus continua avançando contra o pecado de Judá, mas ao mesmo tempo passa a revelar o custo humano de anunciá-la. Jeremias não é apenas a voz que proclama o juízo. Ele é o homem que carrega esse juízo por dentro. No capítulo 11 do livro de Jeremias, o Senhor retoma a aliança e mostra que Judá a quebrou. Deus havia falado, advertido, chamado o povo a ouvir sua voz. Mas eles andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. A palavra da aliança foi desprezada, e a nação seguiu atrás de outros deuses. Não se trata mais de um erro ocasional. É uma rebeldia perseverante. E é nesse ambiente que Jeremias descobre algo ainda mais pessoal. Homens de Anatote, sua própria terra, conspiram contra ele. O profeta que fala em nome de Deus não encontra resistência apenas em Jerusalém, entre reis e sacerdotes. A oposição cresce perto de casa. Os seus querem silenciá-lo. Querem que ele pare de profetizar em nome do Senhor para que não morra às suas mãos. A cena é pesada. Jeremias percebe que não está apenas anunciando um conflito nacional. Ele está dentro dele. O texto o apresenta como cordeiro manso levado ao matadouro, sem saber que tramavam contra sua vida. A violência de Judá não é só espiritual. Ela começa a cercar o profeta de forma concreta. E enquanto isso, a palavra de Deus não recua. No capítulo 12, Jeremias abre o coração diante do Senhor. Ele vê os ímpios prosperando, os traidores florescendo, e pergunta por que o caminho dos perversos parece tão estável. Não é dúvida teórica. É a angústia de um homem fiel vivendo no meio de uma geração endurecida. E a resposta de Deus não suaviza o caminho. O Senhor não promete facilidade. Ao contrário, mostra que a corrida será ainda mais dura. Se Jeremias se cansou correndo com homens, como competirá com cavalos? O chamado continua, mas agora o livro deixa claro que o profeta não será poupado da exaustão emocional. No capítulo 13, Jeremias recebe um sinal profético. O cinto de linho, escondido e depois encontrado apodrecido, se torna a imagem do que Judá se tornou diante de Deus. A nação que deveria estar unida ao Senhor, próxima dele, presa à sua vontade, tornou-se inútil por causa do orgulho e da rebelião. Em seguida, outra palavra mostra odres cheios de vinho, imagem de um povo prestes a ser entregue à confusão, à queda e ao esmagamento. O orgulho de Judá aparece outra vez como raiz profunda. Eles não querem ouvir. Não querem se humilhar. Não querem descer do lugar de segurança imaginária onde colocaram o próprio coração. No capítulo 14, a seca atinge a terra. O chão racha. Os lavradores se envergonham. As corças abandonam suas crias. Os jumentos selvagens farejam o vento como chacais. O cenário físico reflete a realidade espiritual. A terra sofre porque o povo está em pecado. Jeremias intercede, fala da vergonha da nação, suplica por compaixão. Mas, no meio dessa dor, os falsos profetas continuam dizendo ao povo que não verá espada nem fome. Mais uma vez, a mentira religiosa tenta encobrir o juízo que já está em movimento. Aqui aparece um ponto importante para entender Jeremias. O profeta verdadeiro sofre junto com a mensagem que anuncia. Enquanto os falsos profetas prometem paz barata para agradar o povo, Jeremias chora, intercede e sente o peso do pecado nacional. Isso mostra a diferença entre falar em nome de Deus e usar a religião para tranquilizar consciências. A palavra verdadeira pode ferir antes de curar, porque ela primeiro expõe o que está apodrecido. No capítulo 15, a resposta divina é severa. Ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante do Senhor, Judá não seria poupada naquele momento. A sentença avançou. A espada, a fome, o cativeiro e a morte são descritos como destinos que já se aproximam. Jeremias volta a lamentar sua condição. Ele se vê como homem de contenda, homem ferido pela missão, alguém que se tornou alvo porque recebeu a palavra de Deus. E, no meio desse cansaço, o Senhor o chama a permanecer firme. Jeremias não deve voltar atrás para ser aceito pelo povo. É o povo que deveria voltar. Deus o faria muro forte de bronze diante deles.
No capítulo 16, a vida pessoal do profeta se torna parte da mensagem. Jeremias recebe ordem para não tomar esposa, não ter filhos, não entrar em casa de luto nem em casa de festa. Sua própria existência passa a encenar o juízo que vem. Não haverá normalidade, não haverá estabilidade. A terra caminha para dias em que alegria, casamento e celebração serão interrompidos. O profeta vive no próprio corpo e na própria rotina o sinal do colapso que está por chegar. No capítulo 17, o pecado de Judá é descrito como algo gravado com ponta de diamante no coração e nos chifres dos altares. Não é um erro superficial. Está fundo, está marcado, está entranhado. E nesse mesmo contexto surge uma das declarações mais conhecidas do livro: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, mas bendito o homem que confia no Senhor. Judá havia feito exatamente o contrário: buscar apoio em alianças, estratégias humanas, falsas garantias políticas e religiosas, enquanto se afastava do Deus vivo. O coração, diz o texto, é enganoso acima de todas as coisas. Jeremias mostra que a crise nacional nasce de uma doença interior que só Deus pode sondar plenamente. No capítulo 18, o profeta desce à casa do oleiro. Ali, diante do barro que se estraga na mão do artesão e é refeito em outro vaso, Deus mostra seu direito de julgar e também de restaurar. Se uma nação se arrepender, ele pode voltar atrás quanto ao mal anunciado. Se rebelar, o bem prometido pode ser retirado. Mas a resposta de Judá é terrível. Eles dizem que seguirão os próprios planos e a dureza do próprio coração. O chamado ao arrependimento continua sendo rejeitado. No capítulo 19, Jeremias recebe outro sinal. Compra um vaso de barro e o quebra diante dos anciãos e sacerdotes no vale do filho de Rinom. O gesto anuncia que Jerusalém também será quebrada sem reparo por causa da idolatria, do sangue inocente e da contaminação da terra. O juízo não é mais apresentado como possibilidade distante. Ele ganha som, imagem, impacto. O vaso se despedaça, e com ele o futuro visível da cidade parece se despedaçar também. Então, no capítulo 20, a palavra finalmente atinge o profeta com violência ainda mais direta. Pazur, sacerdote e superintendente da casa do Senhor, fere Jeremias e o prende no tronco. O homem que fala em nome de Deus é humilhado publicamente no espaço religioso. A nação não apenas ignora a correção, ela reage contra ela. Jeremias é solto, mas sai daquela experiência ainda mais esmagado. Ele chega a dizer que foi enganado, que a palavra do Senhor se tornou para ele opróbrio e escárnio o dia todo. Tenta calar, tenta não falar mais em nome do Senhor. Mas então vem uma das frases mais marcantes de todo o livro. A palavra é em seu coração como fogo ardente, encerrado nos seus ossos. Ele se cansa de sofrer, se cansa de conter e já não pode. Essa é a grande cena humana desse momento. Jeremias está ferido, isolado, ridicularizado, pressionado por todos os lados, mas não consegue abandonar a missão. O Deus que o chamou desde o ventre continua sustentando a palavra dentro dele. O profeta sente medo, ouve difamações, percebe armadilhas ao redor, mas também afirma que o Senhor está com ele como um poderoso guerreiro. Sua alma oscila entre lamento e confiança, entre exaustão e fidelidade, entre dor e permanência. Essa parte termina num ponto sombrio. Jeremias amaldiçoa o dia em que nasceu, não porque rejeite a Deus, mas porque sente até o fundo da alma o peso de viver em meio a essa missão. A dor do profeta se torna parte da própria mensagem. Judá não está apenas ouvindo palavras duras, está vendo, na vida de Jeremias, o choque entre a santidade do Senhor e a dureza de um povo que não quer se arrepender. Depois de ver Jeremias ferido, rejeitado e esmagado pelo peso da própria missão, o livro muda o enquadramento e coloca diante dos nossos olhos aqueles que deveriam ter conduzido Judá com temor, justiça e fidelidade. Do capítulo 21 ao capítulo 24 do livro de Jeremias, a atenção se volta para reis, príncipes,
pastores e autoridades. E o que aparece não é liderança firme em tempo de crise. É o retrato de governantes fracos, infiéis e espiritualmente cegos, homens que, em vez de proteger o povo, ajudaram a empurrá-lo para o abismo. No capítulo 21, o cenário já é de cerco e desespero. O rei Zedequias envia mensageiros a Jeremias pedindo que consulte o Senhor. A esperança do rei parece ser que Deus repita maravilhas antigas, como nos dias em que interveio poderosamente por Israel contra seus inimigos. Jerusalém ainda pensa em livramento, ainda espera uma saída. Ainda imagina que, no último momento, Deus pode agir sem que a nação precise enfrentar o peso da sua rebelião. Mas a resposta que vem por Jeremias é devastadora. O Senhor não diz que lutará por Jerusalém. Diz que lutará contra Jerusalém. As armas que estão nas mãos dos homens de Judá voltarão para dentro da cidade. A peste, a espada e a fome andarão por suas ruas. O Deus que antes protegia a cidade agora declara seu juízo sobre ela. É um momento solene do livro. A capital ainda está de pé, os muros ainda existem, o rei ainda se assenta no trono, mas a palavra já anunciou que a estrutura política e militar de Judá não poderá salvá-la. E mesmo nesse anúncio duro, Deus ainda coloca diante da casa real uma exigência moral: fazer justiça, livrar o oprimido da mão do opressor, não praticar violência. O problema não era apenas diplomático. Era moral, espiritual e político ao mesmo tempo. Jerusalém se enfraqueceu por dentro antes de cair por fora. No capítulo 22, Jeremias continua falando à casa do rei de Judá. A mensagem atinge diretamente a monarquia. O Senhor relembra que um governante da linhagem de Davi deveria exercer juízo e justiça, libertar o roubado da mão do opressor, não oprimir estrangeiro, órfão e viúva, nem derramar sangue inocente. Esse era o tipo de governo que correspondia à aliança. Mas o que se vê é o oposto. O Palácio Real já não representa segurança. Tornou-se símbolo da falência da liderança. Jeremias olha para os reis de Judá e mostra que eles se desviaram profundamente do modelo que Deus exigia. A denúncia contra o luxo construído com injustiça, contra o poder exercido sem retidão, contra a vaidade de governantes que querem grandeza exterior enquanto abandonam a justiça. O texto lembra Josias como contraste. Ele julgou a causa do aflito e do necessitado, e por isso tudo lhe correu bem. Conhecer a Deus, nesse contexto, não é apenas manter linguagem religiosa, é governar com justiça, é agir com retidão, é defender os vulneráveis. Em seguida, Jeremias pronuncia palavras severas contra reis específicos. Salum, também chamado Jeoacás, é lembrado como alguém que saiu e não voltará. Joaquim aparece como rei marcado por opressão, soberba e ambição vazia. E depois vem a palavra contra Jeconias, também chamado Cônias, cuja queda reforça ainda mais a sensação de colapso dinástico. O trono ainda existe, mas está corroído. A linhagem real ainda está visível, mas suas figuras concretas mostram fraqueza, infidelidade e incapacidade de conduzir o povo de volta ao Senhor. No capítulo 23, o livro atinge um dos centros mais importantes deste bloco. A denúncia se amplia dos reis para os pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Essa frase resume a tragédia da liderança de Judá. Aqueles que deveriam reunir espalharam. Aqueles que deveriam cuidar feriram. Aqueles que deveriam proteger expuseram o povo ao juízo. A liderança não falhou apenas por incompetência, falhou por infidelidade. E essa infidelidade produziu dispersão. Mas, exatamente nesse cenário escuro, surge uma das grandes promessas do livro. Deus diz que Ele mesmo reunirá o restante das suas ovelhas, levantará sobre elas pastores que realmente as apacentem, e então anuncia algo maior. Eis que vem dias em que levantarei a Davi um renovo justo. A cena muda de peso. Depois de tantos reis fracassados, depois de tanta liderança quebrada, depois de tanto governo sem justiça, Deus promete um rei diferente, um rei levantado por Ele.
Um descendente davídico que reinará com sabedoria, executará juízo e justiça na terra. E em seus dias Judá será salva e Israel habitará seguro. Esse renovo justo não aparece como detalhe lateral. Ele é a resposta divina ao fracasso das lideranças humanas. Onde os reis de Judá falharam, ele será fiel. Onde os pastores dispersaram, ele reunirá. Onde houve injustiça, ele governará com retidão. O nome dado a ele é profundamente significativo: o Senhor, justiça nossa. Judá não tinha justiça própria para se sustentar. Seus reis não conseguiram produzi-la. Seus sacerdotes não conseguiram preservá-la. Seus profetas falsos não conseguiram anunciá-la. Então Deus promete que levantará um rei cuja própria identidade estará ligada à justiça que vem do Senhor. Esse renovo justo é uma das janelas messiânicas mais fortes do livro de Jeremias. Em meio ao colapso da monarquia, Deus não abandona a promessa feita a Davi. Ele mostra que o fracasso dos reis presentes não anula o plano maior. Pelo contrário, a ruína da liderança humana prepara o cenário para a esperança de um rei verdadeiro, levantado pelo próprio Deus, que governará como Judá jamais conseguiu governar. Ainda no capítulo 23, Jeremias volta a confrontar os falsos profetas. Eles falam visões do próprio coração. Dizem paz aos que desprezam o Senhor. Fortalecem as mãos dos malfeitores. Tornam o povo confiante numa paz inexistente. De novo aparece o contraste entre a palavra verdadeira e a palavra fabricada. O Senhor pergunta quem esteve no seu conselho para ver e ouvir a sua palavra. E a mensagem é clara: profeta verdadeiro não é o que tranquiliza a rebeldia, mas o que transmite fielmente a palavra de Deus. Sua palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Não serve para acariciar a dureza do pecado, serve para quebrá-la. Então, no capítulo 24, Jeremias recebe a visão dos 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Um cesto tem figos muito bons, como os primeiros frutos. O outro tem figos muito ruins, tão ruins que não se podem comer. A princípio, alguém poderia imaginar que os que ficaram em Jerusalém eram os favorecidos e que os levados ao exílio eram os abandonados. Mas Deus inverte essa percepção. Os figos bons representam os exilados de Judá, aqueles que foram levados para a Babilônia e que, aos olhos humanos, parecem derrotados. Os figos ruins representam Zedequias, seus príncipes e os que permaneceram na terra em rebeldia. Essa visão redefine a forma de olhar a história. O exílio, que parece pura tragédia, começa a ser mostrado como parte de um plano maior de Deus. Sobre os exilados, o Senhor diz que porá sobre eles os seus olhos para o bem, que os fará voltar, que os edificará e não os destruirá, que lhes dará coração para que o conheçam. Já os que permanecem endurecidos serão entregues à espada, à fome e à peste. O que parecia estabilidade dentro da terra, na verdade, era continuidade da rebelião. O que parecia derrota longe da terra começava a ser o caminho por onde Deus preservaria um remanescente. A visão dos figos bons e ruins corrige a leitura superficial da história. Nem sempre quem parece ter ficado por cima está de fato em melhor condição diante de Deus. Jeremias mostra que o exílio não é apenas castigo. Também se tornará caminho de tratamento, disciplina e futura restauração. Assim, o livro começa a ensinar que Deus continua governando mesmo quando tudo parece perdido. Desse modo, do capítulo 21 ao capítulo 24, Jeremias mostra que a queda de Judá não pode ser entendida apenas como pressão militar da Babilônia. Ela é também o resultado de uma liderança corrompida, de reis sem temor, de pastores infiéis e de profetas mentirosos. Mas no meio dessa falência geral, a palavra de Deus abre uma fresta de esperança. O fracasso do presente não cancela a promessa do futuro. Em meio à ruína da casa real, Deus ainda fala do renovo justo. Em meio à dor do exílio, Deus ainda separa figos bons para preservar. O que parecia ser apenas o fim começa a revelar, discretamente, o começo de algo maior. Depois de denunciar reis fracos, pastores infiéis e líderes que empurraram Judá para a ruína,
o livro de Jeremias entra numa fase ainda mais tensa. Agora a ameaça já não está apenas no horizonte. Nos capítulos 25 a 29, a Babilônia aparece com nome, peso e direção. O que antes era aviso, agora ganha forma histórica. Jeremias declara que Nabucodonosor, rei da Babilônia, será instrumento nas mãos de Deus para julgar Judá e também outras nações. A espada, a desolação e o cativeiro não virão por acaso. Eles fazem parte de uma sentença que o povo se recusou a ouvir enquanto ainda havia tempo. No capítulo 25, Jeremias olha para trás e lembra que falou durante anos, repetidamente, mas o povo não inclinou os ouvidos. Deus enviou seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas Judá preferiu continuar em seus próprios caminhos. Então a palavra se torna ainda mais direta. A terra seria assolada. As nações serviriam ao rei da Babilônia por 70 anos. Essa informação muda a atmosfera do livro. O exílio já não é tratado como ameaça vaga, mas como tempo determinado por Deus. Em seguida, o Senhor manda Jeremias agir de forma visível. Nos capítulos 27 e 28, ele coloca sobre o pescoço jugos e canzis e passa a anunciar diante de reis, emissários e sacerdotes que as nações devem se submeter ao rei da Babilônia. A imagem é forte. O profeta carrega no corpo a mensagem que Judá não quer aceitar. Resistir, naquele momento, não era coragem espiritual, era rebeldia disfarçada. Deus havia decidido disciplinar seu povo, e rejeitar essa disciplina seria lutar contra a própria palavra do Senhor. É então que Hananias entra em cena. Diante de sacerdotes e de todo o povo, ele quebra o jugo que estava sobre o pescoço de Jeremias e anuncia o que todos gostariam de ouvir. Em pouco tempo, os utensílios do templo voltariam, os exilados retornariam, e o domínio da Babilônia seria quebrado. Sua mensagem é agradável, rápida e confortável, mas era falsa. Jeremias responde que o Senhor não o enviou e que aquele jugo de madeira seria trocado por um jugo de ferro. A disciplina de Deus não seria removida por palavras otimistas. Aqui o livro mostra uma diferença decisiva. A palavra falsa quase sempre parece melhor no começo, porque alivia, anima e promete saída rápida. A palavra verdadeira pode ser mais dura, porque obriga o povo a encarar a realidade, mas só ela conduz à verdade. Jeremias não fala o que o povo quer ouvir, ele fala o que Deus decretou. No capítulo 29, Jeremias envia uma carta aos exilados na Babilônia. E mais uma vez a mensagem vai contra a expectativa popular. Eles não deveriam viver como se voltassem imediatamente. Deviam construir casas, plantar jardins, casar, ter filhos e buscar a paz da cidade para onde foram levados. Isso não era desistência, era submissão à disciplina de Deus. O Senhor não havia perdido o controle no exílio. Continuava governando ali também. E no tempo certo, os visitaria e cumpriria sua boa palavra, trazendo-os de volta. A lição agora fica clara. O juízo não anulou o propósito de Deus. A disciplina não significava abandono. Mesmo na terra do cativeiro, o Senhor ainda conduzia a história do seu povo. Depois de tantos anúncios de juízo, de cerco, de exílio e de queda, o livro de Jeremias entra numa parte em que a escuridão não desaparece, mas é atravessada por uma luz clara e poderosa. Nos capítulos 30 a 33, o mesmo Deus que feriu começa a falar de cura. O mesmo Deus que entregou à nação a disciplina agora anuncia que sua história com o povo ainda não terminou. Em meio às ruínas, surge a consolação. No capítulo 30, o Senhor manda Jeremias escrever num livro todas as palavras que recebeu, porque viriam dias em que traria de volta os cativos do seu povo, Israel e Judá, e os faria retornar à terra que dera a seus pais. A cena ainda é de sofrimento, há tremor, medo e angústia. É um tempo de aflição para Jacó, mas não será o fim. Deus promete quebrar o jugo, romper as correias e libertar seu povo da servidão. A cidade que parecia condenada volta a aparecer no horizonte da promessa. No capítulo 31, a restauração ganha ainda mais profundidade. Deus fala de amor antigo, amor eterno.
chama de volta os que foram espalhados. Promete edificar de novo, plantar de novo, alegrar de novo. A linguagem muda de peso. O choro de Raquel é ouvido, mas não é a palavra final. A esperança para o futuro. Os filhos voltarão para os seus termos. A dor do exílio não é negada, mas passa a ser envolvida por uma promessa maior. É nesse momento que Jeremias apresenta uma das declarações mais grandiosas de todo o livro, a promessa da nova aliança. Não será como a aliança feita quando Deus tomou o povo pela mão para tirá-lo do Egito, aliança que eles quebraram. Agora o Senhor promete colocar sua lei no interior deles e escrevê-la no coração. Ele será o Deus deles, e eles serão o seu povo. Não se trata apenas de mandamentos gravados em pedra ou lembrados em rituais. Trata-se de transformação interior, de conhecimento real de Deus, de perdão verdadeiro. O Senhor declara que perdoará a maldade deles e nunca mais se lembrará dos seus pecados. Essa nova aliança é o ponto mais alto da esperança em Jeremias. O problema de Judá nunca foi só externo, político ou militar. Era um problema de coração. Por isso, a restauração prometida por Deus precisava ser mais profunda do que uma volta geográfica à terra. O povo precisava de renovação interior, perdão e reconciliação real com o Senhor. No capítulo 32, essa esperança aparece numa imagem concreta. Jerusalém está cercada. O exército babilônico aperta a cidade. Jeremias está preso. Tudo ao redor aponta para a perda. Mesmo assim, Deus manda o profeta comprar um campo em Anatote. Humanamente parece absurdo. Comprar terra quando a terra está sendo tomada. Investir no futuro quando o presente está desmoronando. Mas é exatamente esse o sinal. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. O gesto de Jeremias transforma a promessa em ato visível. A esperança não nasce quando o cenário melhora. Ela nasce quando Deus fala no meio da ruína. No capítulo 33, o Senhor reforça a promessa. Fala de restauração, de cura, de paz e de segurança. A cidade que seria assolada ainda ouvirá voz de alegria, voz de noivo e voz de noiva. O pasto voltará a receber rebanhos. E a promessa feita à casa de Davi continua de pé. O Senhor ainda fala do renovo justo, daquele que executará juízo e justiça na terra. Assim, nesses capítulos, Jeremias nos mostra que o juízo não tem a última palavra. Deus não apenas derruba, ele também reconstrói. Não apenas fere, ele também sara. Não apenas espalha, ele também reúne. E quando tudo parece perdido, sua promessa se levanta como luz no meio da desolação. Depois de abrir uma janela de esperança no meio das ruínas, o livro de Jeremias volta a encarar, sem desvio, o avanço da tragédia. Nos capítulos 34 a 39, Jerusalém já não vive apenas sob ameaça. A cidade está cercada. O inimigo está diante dos muros. A fome cresce. O medo se espalha. E mesmo assim, a liderança continua oscilando entre gestos tardios, promessas quebradas e tentativas inúteis de escapar da palavra que Deus já havia pronunciado. No capítulo 34, Jeremias fala diretamente a Zedequias, enquanto Nabucodonosor guerreia contra Jerusalém e contra as cidades restantes de Judá. O rei ainda está no trono, mas sua posição já é frágil. Jeremias anuncia que a cidade será entregue ao rei da Babilônia, que Zedequias verá o rei face a face e irá para a Babilônia. Ainda assim, há um detalhe de misericórdia: ele não morrerá à espada. Mesmo no juízo, Deus ainda delimita o fim do rei. Nesse mesmo contexto, o povo faz uma aliança para libertar os servos hebreus. Por um momento, parece haver algum despertar de consciência. Os cativos são soltos, mas logo depois, quando a pressão diminui por um instante, os senhores voltam atrás e tornam a escravizá-los. A cena é reveladora. Até nos últimos dias, Judá continua produzindo obediências superficiais e arrependimentos falsos. Faz o que parece certo sob pressão, mas volta rapidamente ao mesmo pecado. No capítulo 35, o livro interrompe a tensão militar para mostrar um contraste marcante. Jeremias é enviado aos recabitas e lhes oferece vinho. Eles recusam, não por rebeldia,
mas por fidelidade à ordem antiga de seu pai Jonadab. Eles obedecem à voz recebida de seus antepassados. E então Deus usa essa cena como acusação contra Judá. Um grupo humano consegue manter uma instrução recebida de um ancestral, mas a nação da aliança não consegue ouvir repetidas vezes a voz do próprio Senhor. O contraste é silencioso e devastador. A obediência que Judá deveria ter dado a Deus aparece refletida num povo que sequer ocupa o centro da história de Israel. No capítulo 36, Jeremias manda escrever num rolo todas as palavras que recebeu do Senhor. Baruque escreve e depois lê diante do povo. Mais tarde, o rolo chega aos ouvidos dos oficiais e finalmente ao rei Jeoaquim. É inverno. O rei está sentado diante do braseiro. À medida que o texto é lido, ele corta o rolo com um canivete e o lança ao fogo, até que toda a palavra seja consumida. A cena é uma imagem poderosa da dureza de Judá. Não basta rejeitar a mensagem. O rei quer destruí-la simbolicamente. Quer eliminar a palavra sem enfrentar seu conteúdo. Mas Deus manda Jeremias ditar tudo de novo. O rolo é reescrito e ainda se acrescentam palavras semelhantes. A palavra pode ser queimada em pergaminho, mas não pode ser anulada. Aqui o livro deixa claro que rejeitar a palavra de Deus não impede o seu cumprimento. Jeoaquim queima o rolo, mas não queima o decreto divino. A atitude do rei mostra a ilusão de todo o coração endurecido. Pensar que, ao silenciar a mensagem, conseguirá escapar da realidade que ela anuncia. No capítulo 37, Zedequias aparece mais uma vez em sua fraqueza. Ele pede oração a Jeremias, mas não tem coragem de obedecer à mensagem do profeta. Quer ajuda de Deus sem verdadeira submissão à vontade de Deus. Quando o exército babilônico se afasta por um tempo por causa da movimentação do Egito, muitos talvez imaginem que a crise está cedendo. Mas Jeremias afirma que os caldeus voltarão e incendiarão a cidade. Nesse contexto, ele é acusado falsamente de deserção, preso e lançado numa casa que servia de cárcere. O rei o consulta secretamente em busca de alguma palavra diferente, alguma possibilidade de escape. Mas Jeremias permanece firme. Jerusalém será entregue ao rei da Babilônia. Zedequias ouve, teme, vacila, mas não se rende à verdade. No capítulo 38, a tensão chega a um ponto quase insuportável. Os príncipes acusam Jeremias de enfraquecer as mãos dos homens de guerra e do povo. Aos olhos deles, dizer a verdade virou traição. O rei, mais uma vez fraco, entrega o profeta nas mãos deles. Jeremias é lançado numa cisterna sem água, apenas lama, e afunda no lodo. A imagem é dolorosa. O homem que trouxe a palavra de Deus à nação é abandonado num poço escuro, tratado como inimigo dentro da própria cidade que tentou advertir. Somente a intervenção de Ebed-Meleque, um etoípe da casa do rei, impede sua morte ali. Ele retira Jeremias da cisterna com cordas e trapos. Enquanto os líderes de Judá mostram dureza e covardia, um estrangeiro demonstra compaixão e coragem. Depois disso, Zedequias volta a chamar Jeremias em segredo. O rei quer ouvir, mas não quer se expor. Quer saber a verdade, mas teme mais os homens do que a Deus. Jeremias lhe diz com clareza que, se render aos príncipes do rei da Babilônia, sua vida será poupada e a cidade não será queimada. Mas, se resistir, a cidade será entregue ao fogo. A escolha está posta. O caminho da rendição ainda existe. Mas Zedequias está preso entre medo, orgulho e indecisão. Ele não consegue obedecer. Então, no capítulo 39, a tragédia finalmente se consuma. Jerusalém é tomada. Os muros cedem. Os príncipes da Babilônia entram pela porta do meio. Zedequias tenta fugir de noite pelo caminho do jardim do rei, mas é perseguido, capturado nas campinas de Jericó e levado a Ribla. Ali seus filhos são mortos diante de seus olhos. Depois seus olhos são vazados e ele é levado preso para a Babilônia. O rei que vacilou tantas vezes termina vendo a destruição da própria casa antes de mergulhar na escuridão. A cidade é queimada. O palácio real é consumido. As casas são incendiadas.
Os muros são derrubados. O povo restante é levado cativo. Jeremias, porém, é preservado. Nabuzaradã recebe ordem de cuidar dele. E Ebed-Meleque também recebe promessa de livramento, porque confiou no Senhor. Mesmo em meio ao colapso, Deus continua vendo, julgando e guardando quem lhe pertence. Assim, a queda de Jerusalém não aparece como acidente militar, nem como azar político, nem como surpresa da história. O livro mostra que esse foi o fim anunciado de uma longa rebelião. Anos de idolatria, falsidade, opressão, confiança mentirosa e rejeição da palavra de Deus desembocam agora em fogo, ruína e exílio. O que Jeremias disse desde o começo chegou. E a cidade que não quis ouvir o profeta agora passa a viver exatamente aquilo que desprezou quando ainda podia se arrepender. Com Jerusalém destruída, os muros derrubados e o rei levado, seria natural imaginar que finalmente viria o arrependimento. Seria de esperar que, depois de tanta advertência cumprida, o povo se quebrantasse diante de Deus. Mas, nos capítulos 40 a 45 do livro de Jeremias, o que aparece é algo ainda mais triste. A queda da cidade não curou o coração da nação. O problema de Judá nunca foi apenas militar ou político, era espiritual. E isso continua evidente mesmo depois do desastre. No capítulo 40, Jeremias é solto por Nabuzaradã e recebe liberdade para ir aonde quiser. Ele escolhe permanecer entre os que ficaram na terra, junto a Gedalias, a quem os babilônios colocaram como governador em Mispá. Nesse momento, surge uma espécie de reorganização precária. Os poucos que restaram começam a se reunir. Homens que estavam espalhados voltam. A colheita, algum sinal de estabilidade. Gedalias tenta acalmar o povo, dizendo que não tenham medo de servir aos caldeus. Pela primeira vez em muito tempo, parece haver uma chance de sobreviver em paz, ainda que em humilhação. Mas essa frágil ordem não dura. No capítulo 41, Ismael, homem da linhagem real, mata Gedalias de forma traiçoeira. O golpe destrói o pouco de estabilidade que ainda existia. Junto com Gedalias, outros também são mortos, inclusive babilônios que estavam ali. O assassinato não é apenas crime político. Ele reabre o caos num momento em que Judá já estava arrasada. O remanescente, que mal começava a respirar, mergulha outra vez em medo e insegurança. Então, no capítulo 42, o povo procura Jeremias. Joanã e os líderes se aproximam do profeta com palavras aparentemente humildes. Pedem que ele ore ao Senhor e busque direção. Prometem obedecer, seja boa ou má a resposta. A cena parece promissora. Depois de tanta dureza, talvez agora estejam dispostos a ouvir de verdade. Jeremias busca ao Senhor, e 10 dias depois a resposta vem. Deus diz que eles não devem descer ao Egito. Devem permanecer na terra. Se ficarem, o Senhor os edificará e não os destruirá. Os plantará e não os arrancará. Não precisam temer o rei da Babilônia, porque o próprio Deus estaria com eles para salvar e livrar. Mas a palavra recebida contraria exatamente o que eles já haviam decidido no coração. Eles queriam fugir, queriam segurança visível, queriam escapar para um lugar onde não ouvissem trombeta, não vissem guerra nem sofressem fome. E então vem o desmascaramento. No capítulo 43, os líderes acusam Jeremias de mentira. Dizem que Baruque o incita contra eles. Em outras palavras, eles consultaram a Deus, mas só aceitariam sua resposta se confirmasse seus próprios planos. Aqui o livro expõe uma verdade profunda. Há pessoas que perguntam pela vontade de Deus sem intenção real de obedecer. Querem direção, mas apenas se essa direção concordar com o caminho que já escolheram. O remanescente de Judá não rejeita apenas uma informação. Rejeita a própria autoridade de Deus sobre a sua vida. Então eles descem ao Egito, levando consigo Jeremias e Baruque. A cena é simbólica e dolorosa.
Depois de tudo, depois do exílio, da queda e do fogo, o povo volta justamente para o lugar que, na memória de Israel, sempre representou escravidão e dependência. O Egito aparece aqui não como simples destino geográfico, mas como sinal de recaída. Quando deveriam aprender a confiar no Senhor, voltam a buscar refúgio humano. No Egito, Jeremias ainda anuncia que Nabucodonosor também alcançará aquela terra. O lugar em que confiaram não os protegerá. Depois, no capítulo 44, o profeta confronta os judeus que vivem ali por continuarem queimando incenso a outros deuses, especialmente a rainha dos céus. E a resposta deles revela a profundidade da rebelião. Eles dizem que continuarão fazendo exatamente isso, porque, segundo a interpretação deles, quando prestavam esse culto tinham fartura e quando deixaram, veio o desastre. É uma cegueira assustadora. Mesmo depois de verem Jerusalém destruída, ainda enxergam a idolatria como caminho de segurança. O capítulo 45 traz uma palavra particular a Baruque, servo de Jeremias, homem cansado e aflito no meio de tanto colapso. Deus não promete grandeza a ele, mas promete preservar sua vida. É um encerramento discreto, mas importante. Em meio à ruína geral, o Senhor ainda vê indivíduos, ainda consola servos fiéis, ainda sustenta aqueles que continuam ao seu lado. Assim, do capítulo 40 ao capítulo 45, Jeremias mostra que o juízo externo não transformou automaticamente o coração do povo. A cidade caiu, mas a rebeldia permaneceu. O remanescente continuou temendo homens mais do que a Deus, buscando segurança fora da vontade divina e repetindo os mesmos pecados que haviam levado Judá ao desastre. O problema nunca foi apenas o império inimigo. Era o coração humano insistindo em viver sem submissão real ao Senhor. Depois de acompanhar a queda de Judá, a destruição de Jerusalém e a persistência da rebeldia mesmo depois do juízo, o livro de Jeremias amplia o horizonte. Nos capítulos 46 a 52, a palavra do Senhor já não se dirige apenas ao seu próprio povo. Agora ela alcança as nações ao redor. O foco se abre, a câmera sobe. E o livro mostra que o Deus que julgou Jerusalém também governa o destino dos impérios, dos exércitos e dos reis da terra. No capítulo 46, Jeremias começa pelo Egito, um reino antigo, poderoso, imponente aos olhos humanos. Mas nem o brilho militar do Egito pode resistir ao que Deus determinou. O exército se move, os cavalos avançam, os escudos são preparados, mas o dia pertence ao Senhor dos exércitos. O Egito também beberá do juízo. Em seguida, o livro fala da Filístia, de Moabe, de Amon, de Edom, de Damasco, de Quedar e de Elão. Cada povo aparece com sua força, sua história, sua arrogância ou sua falsa segurança. Mas a mensagem é a mesma: nenhuma nação está fora do alcance do governo divino. Isso é decisivo para o encerramento do livro. Jeremias não apresentou a queda de Judá como se a Babilônia fosse senhora absoluta da história. A Babilônia foi instrumento, foi vara de juízo, mas não foi soberana. O Senhor continuou acima dela. Por isso, quando o livro chega aos capítulos 50 e 51, a própria Babilônia passa a ser alvo da palavra profética. A cidade que parecia invencível, que esmagou povos, queimou Jerusalém e levou cativos para longe, também será visitada pelo juízo de Deus. A linguagem agora é forte, solene e grandiosa. Babilônia será tomada. Seus ídolos serão envergonhados. Sua arrogância será abatida. O império que subjugou nações será reduzido à desolação. O mesmo Deus que a levantou por um tempo também decretou o seu fim. Isso mostra algo central em Jeremias. Deus pode usar uma nação para executar juízo, mas essa nação não escapa do seu próprio julgamento. O Senhor não perde o controle nem quando impérios violentos parecem dominar a terra. Aqui o livro fecha uma verdade muito importante. Babilônia não venceu porque era maior do que o Deus de Judá. Babilônia avançou porque Deus permitiu e usou sua força como instrumento de disciplina.
Mas quando sua função se completa, ela também é julgada. Assim, Jeremias mostra que a história não pertence aos impérios, pertence ao Senhor. Então o capítulo 52 retoma, de forma solene, a queda de Jerusalém, a cidade cercada, a fome crescendo, o muro rompido, Zedequias fugindo à noite e sendo capturado, seus filhos mortos diante dele, seus olhos vazados, o rei levado preso para a Babilônia, o templo queimado, o palácio consumido, os muros derrubados, o povo levado cativo. O livro faz questão de voltar a essa cena para que ninguém trate a tragédia como detalhe. Jerusalém caiu de verdade. O juízo anunciado desde o começo se cumpriu completamente. Mas o encerramento não termina apenas na ruína. Nos últimos versículos, Joaquim, rei de Judá, já em terra estrangeira, é tirado da prisão e tratado com honra pelo rei da Babilônia. Ele volta a comer à mesa real e recebe provisão contínua todos os dias da sua vida. A cena é discreta, mas cheia de significado. A linhagem não desapareceu. A casa de Davi não foi apagada da história. Judá está ferida, exilada e humilhada, mas a última imagem do livro não é de extinção total. É de continuidade silenciosa. Assim, Jeremias termina com tristeza, peso e reverência, mas não com desespero absoluto. O juízo foi real, a cidade caiu, o templo foi queimado, o rei foi derrubado, mas a promessa de Deus não morreu nos escombros de Jerusalém. O Senhor continua governando as nações, continua conduzindo a história e continua preservando, mesmo em meio ao exílio, o fio da esperança que aponta para o futuro. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Jeremias. E, se você chegou até aqui, eu quero te convidar a não tratar tudo o que vimos apenas como informação bíblica, como conhecimento histórico ou como mais um vídeo assistido até o fim. Porque Jeremias não é apenas o relato da queda de Jerusalém. Jeremias é o retrato de um Deus santo que confronta o pecado, de um povo que resistiu à verdade por tempo demais, e de uma misericórdia que continuou falando mesmo quando o juízo já estava às portas. Ao longo deste livro, nós vimos uma nação endurecida, líderes cegos, religiosidade sem arrependimento, falsas seguranças espirituais, resistência à palavra de Deus e as dolorosas consequências de um coração que insiste em viver longe do Senhor. Mas também vimos algo que não pode ser ignorado. Deus continuou chamando, Deus continuou advertindo, Deus continuou estendendo a possibilidade de retorno. E no meio da ruína, Deus ainda falou de restauração, de nova aliança, de perdão e de futuro. Por isso, eu quero te convidar a marcar este momento aqui nos comentários, não apenas para fortalecer o vídeo, mas como um testemunho sincero diante de Deus e diante de todos os que estão assistindo. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Jeremias. Não quero resistir à voz de Deus. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração. É o reconhecimento de que não basta conhecer a Bíblia por fora. É preciso permitir que a palavra de Deus alcance o coração. Porque foi exatamente aí que Judá caiu. O problema não começou na destruição dos muros. Começou na resistência interior. Começou quando o povo preferiu manter aparência religiosa em vez de se render de verdade ao Senhor. E eu quero te perguntar, o que mais falou com você ao longo deste livro? Foi o chamado de Jeremias? Foi a gravidade da idolatria? Foi a falsa segurança do templo? Foi a dor do profeta? Foi a promessa da nova aliança? Foi a certeza de que Deus continua governando mesmo no meio do juízo? Em que área da sua vida você percebe que precisa parar de resistir e começar a obedecer? Compartilhe isso nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também pode tocar o coração de alguém que está assistindo em silêncio. Eu oro para que esta jornada por Jeremias não termine apenas como um estudo bonito, mas como um marco espiritual na sua vida. Que você aprenda a temer a Deus de verdade. Que você não troque a fonte das águas vivas por cisternas rotas. Que você não confunda religiosidade com arrependimento. Que você não espere a ruína chegar para levar a sério a voz do Senhor.
e que a promessa da nova aliança também brilhe diante dos seus olhos. Deus ainda transforma corações, Deus ainda perdoa pecados, Deus ainda restaura vidas quebradas. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não endureça o coração, não adie, não faça como aqueles que ouviram a palavra, sentiram o peso dela, mas continuaram seguindo seus próprios caminhos. Reconheça hoje que você precisa do Senhor. Reconheça que o pecado afasta você de Deus. Creia que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para dar perdão, reconciliação e vida eterna a todo aquele que nele crê. Entregue sua vida a Ele com sinceridade. Fale com Deus de coração aberto e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, muda o meu coração e escreve a Tua verdade dentro de mim. Eu entrego a minha vida a Ti e quero caminhar contigo de verdade. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escreva também aqui nos comentários: hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Vai ser uma alegria saber disso, e eu creio que esse pode ser o começo de uma nova história na sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um coração sensível à sua voz e te conduza no caminho da verdade. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.